Graça e paz da parte de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, que nos dá vida, que nos mantém vivos, que nos dá salvação e tudo aquilo que é necessário para a nossa vida aqui e na eternidade. Amém. O tema da mensagem, baseado no texto de Lucas 17, 11 a 19, o texto que fala da cura dos 10 leprosos, é: obrigado, Senhor. Vamos baixar a cabeça e fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por tudo que tenho, pelo que eu sou, pela família, amigos, trabalho, pela saúde, pela liberdade, pelo perdão em Cristo, pela igreja que me acolhe, pela graça de mais um dia, por mais um ano que está chegando ao fim. E de maneira toda especial, Senhor, obrigado pela vida e a certeza da salvação que me dás em Cristo, o teu Filho. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o grande maestro, compositor, Carlos Gomes, no início dos seus estudos, ele era de família muito pobre, ele passou muita dificuldade. E ele não tinha como desenvolver os seus estudos, mesmo tendo uma grande habilidade, e isso era notório, todas as pessoas viam a habilidade daquele pequeno rapaz. Foi então que o imperador Dom Pedro II, movido por generosidade, por compaixão, pagou do seu próprio bolso os estudos desse rapaz na Europa. E dessa maneira, quando Carlos Gomes voltou ao Brasil, ele já era um compositor, poeta, músico, consagrado mundialmente. Veio a queda da monarquia, veio a República em 1889. E as grandes autoridades da República se reuniram e então convocaram o grande compositor Carlos Gomes para que ele compusesse o hino republicano e ofereceram uma grande soma em dinheiro para ele. Ele era o grande nome do Brasil. E a resposta dele foi a seguinte: eu não posso compor esse hino, pois eu levaria na minha vida para sempre a negra mancha da ingratidão. Esse era um homem de caráter, como poucos homens hoje em dia. Se falarmos em autoridades, deveriam se espelhar no que esse homem disse. Queridos irmãos, Lutero, em determinado momento, disse: os gentios dizem que a ingratidão é o pior de todos os vícios. E infelizmente eu tenho notado que esse vício está tomando conta da vida de muitos cristãos. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como é que é a tua vida? Como é que tem sido o teu procedimento diante da vida? És uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa agradecida, uma pessoa que aprende a apreciar as coisas boas da vida e agradecer por cada dia como sendo uma dádiva, uma bênção de Deus, um presente? Ou é daquelas que está sempre vendo o lado negro das coisas, o lado ruim? O tempo sempre dá para chuvas e trovoadas, pessimista, aquele tipo que sempre desmotiva e diz: não vai dar certo, já foi tentado, não adianta, olha, isso está tudo errado, ninguém faz do jeito que tem que ser. Deus está sempre errado, porque se fosse eu faria diferente. Que tipo de pessoa você é? Queridos irmãos e irmãs, nós vemos muita gente ingrata, mal agradecida,
Na família. Pense, cada um na sua família. Lembraram de alguém? Entre os amigos, na escola, no emprego. Quantas e quantas são as pessoas que não agradecem, que não conseguem dizer o muito obrigado porque são orgulhosos demais para isso, que não conseguem dizer, puxa, que legal, que bacana, que bom que você fez isso, não conseguem tecer um elogio porque acham que fazendo isso estarão se diminuindo. E assim, infelizmente, também é na igreja. Muitas são as pessoas que não conseguem juntar as mãos, olharem para Deus e dizerem, Senhor, muito obrigado por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, pela família, pelos amigos, pela saúde, pela liberdade de viver, pela liberdade de escolha, pelo marido, pela esposa, pelos vizinhos, pelo emprego, pelo país maravilhoso, com tantas belezas naturais. Quantas são as pessoas que, ao dormir, não conseguem encontrar um tempinho de juntar as mãos, de olhar para cima e dizer obrigado, Senhor, por mais esse dia? Ao acordar, não conseguem encontrar um tempinho no coração, não na agenda, um tempinho para juntar as mãos e dizer, Senhor, obrigado por mais uma noite que passou. Queridos irmãos e irmãs, muitas são as pessoas que vivem apenas reclamando, cheio de gratidão no coração. E na verdade, quando reclamamos, nós não reclamamos do pouco que conseguimos, mas nós reclamamos do muito que os outros têm, movidos pela ambição, pela ganância, pelo orgulho. Há um tempo atrás, as pessoas viviam contentes com duas calças, com duas camisas, uma para sair e uma para trabalhar. Hoje em dia, mas o outro tem 5, 6, tem uma calça para cada dia, tem um vestido, tem um sapato, uma bolsa para cada saída que ela dá. Eu quero também. Por que eu vou usar um celular 1 ano se o meu vizinho troca de celular a cada 6 meses? Por que eu vou ficar com a minha televisão 3 anos se o meu vizinho já tem uma televisão que foi lançada semana passada? Estamos sempre nos comparando aos outros e vivemos uma vida de ingratidão, uma vida onde a ambição nunca é saciada porque sempre falta algo, e o mundo consumista sempre faz com que a moda lançada pelas novelas, pelos programas que aí estão, fazem com que as pessoas queiram ser igual à atriz, igual ao ator, e queiram ter tudo novo toda vez de novo, e nunca estão satisfeitos consigo mesmo, e para isso precisam trabalhar. Não dá para trabalhar 8 horas, eu tenho que trabalhar mais um turno, eu preciso de uma graduação, de um mestrado, pós-doutorado, porque eu preciso ganhar mais, que eu tenho que gastar mais. A sociedade exige, estão sempre insatisfeitas consigo mesmo. E aí vem a ingratidão, e aí vem a frustração, e sempre vai ficar um vazio. E aí vem a depressão. Querido irmão, irmã, já pensou você perder de repente a sua saúde, os amigos, a família, tudo? Não estou falando de Jó, eu estou falando dos 10 leprosos. A lepra, uma doença que hoje em dia é chamada de hanseníase, e alguns tipos de lepra hoje já tem cura. Na época de Jesus não tinha. Às vezes a gente compara com a AIDS, só que a AIDS hoje em dia já existem os coquetéis que prolongam um pouco a vida. E embora o Brasil esteja infestado de AIDS, o nosso país, o nosso município, quase não se fala mais porque o grupo GLS faz uma pressão enorme,
principalmente na mídia, para que não se faça alarde, porque eles são os maiores atingidos e a propaganda do homossexualismo é muito grande. E aí a contra-propaganda da doença da realidade combateria essa propaganda feita nas novelas de que é bom, de que você deve experimentar, mas ela está aí. Mas eu vou falar de uma outra doença que nos últimos dias está atormentando o mundo, o ebola. Todo mundo está fugindo, que mata. E as pessoas que são contaminadas por essa doença são isoladas da família, dos amigos, da sociedade, não pode mais ter contato com ninguém. Essa doença não está mais restrita apenas àqueles países africanos onde ela começou. Já está em vários outros locais, porque pessoas contaminadas já estão por aí. A lepra era assim. Deixa eu ler um pouquinho para vocês, só para vocês entenderem o que era a lepra. Levíticos. Livro de Levítico, capítulo 13, versículo 11, 9 a 11, depois 45 a 46, diz assim: quando no homem houver praga de lepra, ele será levado ao sacerdote, o sacerdote o examinará. Se há inchação branca na pele, a qual se tornou pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não encerrará, é imundo. 45, 46, as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará imundo, imundo. Será imundo durante todos os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só. Sua habitação será fora do arraial. Era uma pessoa que de repente perdia a família, era abandonado pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelo marido, pela esposa. Perdia tudo. Ficava lá jogado ou numa caverna ou em algumas aldeias, chamadas aldeias fantasmas, onde as pessoas deixavam um pouquinho de comida todo dia na entrada da aldeia, onde eles pegavam essas comidas. De longe tinham que gritar imundo, imundo. Essa era a sentença para eles. Era o fim da vida. Era a condenação à morte. Queridos irmãos e irmãs, por causa do pecado, eu e você, embora estejamos na família, tenhamos amigos, tenhamos emprego, tenhamos o aconchego do lar, nós também, por causa do pecado, fomos condenados à morte. E assim como para aqueles leprosos não havia solução, não havia salvação, não havia expectativa de vida, para nenhum ser humano há expectativa de vida se ele não for totalmente limpo do pecado, se ele não for totalmente perdoado do pecado. Ou seja, alguém que está contaminado pelo pecado, rumando para o inferno, não tem como se purificar através de obras, de méritos, de guardar dias, ou não comer, ou não beber isso ou aquilo. A cura, milagre, tem de vir de fora. Tem de vir do único que pode perdoar. E a este único que pode perdoar foi que os leprosos apelaram. Quando viram Jesus, eles conheciam a história do Messias que viria, do grande rabi, do grande mestre, eles correm até ele e Jesus não foge. Jesus não foge da doença, não foge de Satanás, não foge do pecado, pelo contrário. Ele encara o pecado por causa de cada um de nós. E ele se torna maldito na cruz por causa de cada um de nós.
para nos dar o perdão completo e nos dar a vida. E é assim, com muito amor e carinho, que ele olha para mim e olha para ti. E olhou para aqueles 10 leprosos e disse: "Vamos, se mostre ao sacerdote, porque é só ele quem pode declarar para a sociedade que vocês foram curados. E vocês estão." E esse trecho nos mostra a compaixão de Jesus, a confiança dos leprosos que Jesus poderia curá-los, todos os 10 foram, a gratidão e fé do samaritano e a decepção de Jesus. Os 10 vêm, os 10 pedem, os 10 suplicam. Como hoje em dia as igrejas estão cheias de gente, principalmente aquelas que anunciam bênção sobre bênção, curas, milagres, prosperidade, batalhas espirituais, vitória sobre vitória, porque as pessoas querem pedir a Deus, elas confiam que Deus pode dar. Os 10 estão ali. Poucos são aqueles que voltam para agradecer. Só um voltou. E Jesus olha para ele e diz: "A tua fé te salvou." Porque a fé verdadeira, não aquela fé fictícia que só pede, mas aquela fé verdadeira que confia em Jesus como seu Senhor e Salvador, que faz dobrar os joelhos, e ali diz que ele se prostrou diante de Jesus e o adorou como Senhor e Salvador. Essa fé sempre produz obras. E a obra do amor fez ele voltar em gratidão, dizendo: "Muito obrigado, Senhor." O tema da mensagem. E é o único deles que ouve de Jesus: "A tua fé te salvou. Pode ir, que estás em paz." Que todos nós, e gratidão no Senhor e no Salvador, que nos limpou daquele mal que estava nos arrastando para o inferno. E que nós possamos sempre viver uma vida dizendo: "Muito obrigado, Senhor", nos prostrando diante dele. Que o nosso prostrar-se seja integral, sabendo que nós não temos nada a dar a ele sem que primeiro ele tenha dado a nós. Tudo que somos e temos, desde os bens financeiros, materiais, físicos e espirituais, tudo é presente dele. Quando a gente traz algo para dizer muito obrigado, a gente só está devolvendo um pouco do muito que ele nos deu em gratidão. E foi o que o leproso samaritano fez. Trouxe um coração cheio de alegria, que estava curado, e agora havia ganho de volta a vida em sociedade, a vida em família, uma nova oportunidade. Havia ganho de volta a vida. Eu e você, por causa do perdão de Jesus, ganhamos de volta a vida, que começa, mas que continua para a eternidade. Temos um coração agradecido? Ou mudamos de lado, como tantos hoje fazem? Carlos Gomes disse: "Eu não posso levar comigo a mancha da ingratidão." Temos nós um caráter que envolve a gratidão. Hoje é dia de ação de graças. Poucas são as igrejas que ainda comemoram esse dia. Esse dia se tornou oficial, passou a ser comemorado em 1621 nos Estados Unidos, após uma grande colheita. 1620 a colheita não tinha dado nada, em 1621 os colonos tiveram uma grande colheita de milho e resolveram fazer um grande banquete, convidaram os indígenas locais, seus amigos, que trouxeram peru, que era a ave que eles tinham em abundância. Então foi peru, foi milho, foi batata, fizeram uma grande festa de ação de graças pela colheita. E essa festa passou a ser anual. Em 1863, Abraham Lincoln a coloca no calendário oficial do povo americano até hoje. É a segunda maior festa, depois da independência, a maior festa que os americanos comemoram. E o presidente sempre ele liberta um peru naquele dia, dizendo: "Esse vai ficar vivo como benevolência, como gratidão", pois é a ave símbolo do dia.
Aqui no Brasil, esse dia se tornou oficial na última quinta-feira do mês, por Eurico Gaspar Dutra, em 1949. Mas, na verdade, essa festa começa no Antigo Testamento, ela é uma festa bíblica. Pois lá Deus pede que o povo todos os anos traga os primeiros frutos, as primícias para o Senhor, em reconhecimento de que toda plantação, de que toda colheita, de que todos os bois, de que todas as ovelhas é presente de Deus. Então eles traziam as primícias para agradecer. E depois da Páscoa, 50 dias após, eles ainda tinham a festa do Pentecostes, onde eles traziam então uma porção maior de toda a colheita, dizendo: muito obrigado, Senhor, porque reconhecemos que tudo que temos para o nosso sustento, para o nosso mantimento, para a nossa vida, é presente. A vida girava em torno de Deus, que é o grande doador. Assim como no início da colonização do Brasil. Se vocês olharem nas cidades mais antigas, sempre ali ao lado da praça há uma igreja. É o ponto central. As pessoas iam agradecer a Deus. Hoje em dia, nos pontos centrais das cidades estão os bancos, as casas lotéricas. Em torno de que gira a nossa vida hoje em dia? Hoje em dia estão ali as grandes lojas, os grandes shoppings. Reflitamos um pouco sobre como anda a nossa vida hoje em dia. E que nós possamos olhar para si, para o doador, e reconhecer que é presente. Que nós possamos nos ajoelhar como aquele samaritano, nos prostrando diante de Deus todos os dias em oração, dizendo: muito obrigado, Senhor, por tudo que sou e por tudo que tenho. Há um mandamento na Bíblia que diz, lá no Antigo Testamento: ninguém compareça diante do Senhor de mãos vazias. Que nós sempre tenhamos um coração cheio de gratidão, mãos cheias de gratidão, dispostas a servir, a ofertar, a trabalhar e a reconhecer o doador de tudo que temos e somos, principalmente no perdão dos pecados e da vida eterna. E que aprendamos a dizer: muito obrigado, Senhor, com alegria. Amém. Que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em gratidão a Deus todos os dias de nossa vida. Amém.